como família de Deus, falar sobre o valor da oração, do compromisso e da generosidade na vida cristã. Queria convidá-los a que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12, e atentarmos para a leitura desse texto que se encontra do verso 1 ao verso 19. Atos, capítulo 12. Versos de 1 a 19. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermentos. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Vamos orar ao Senhor.
Pai amado, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, tua igreja, família do Senhor, celebrando ao Senhor a nossa redenção, a nossa salvação, bendizendo o teu nome, Senhor Deus, cantando teus louvores, se enchendo de alegria, renovando o nosso espírito por sabermos que o Senhor nos amou e entregou o teu Filho na cruz por nós. Senhor Deus, por mais que a gente agradeça, por mais que a gente cante, por mais que a gente louve, isso não é suficiente para agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por quem Tu és, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou à nossa própria sorte. Muito obrigado porque o Senhor resolveu em Teu coração redimir, salvar, restaurar aquilo que era Teu. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Nós Te louvamos e somos sempre gratos ao Senhor. E nesse momento que nós paramos para ler a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Tira as escamas dos nossos olhos para perceber a beleza da Tua lei. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade de nos comunicar a verdade, de nos desafiar a viver uma vida confiante em Ti, vivendo tudo que temos para louvar e glorificar o Teu nome. É o desejo do nosso coração e a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Vemos no texto o valor da oração da igreja. Vemos no texto o compromisso corajoso de pessoas que enfrentaram perseguições e dificuldades. Vemos no texto generosidade, em abrir casa para receber pessoas, mesmo em meio a um ambiente perigoso. Considerando ele a sua situação, diz o texto acerca de Pedro, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam e buscavam o Senhor. Foi o monge agostiniano Martinho Lutero que, no período da Reforma, tinha um lema: orare et labutare. Ore e labute, ore e trabalhe, ore e faça a obra do Senhor. Foi essa expressão cunhada por ele, por esse grande reformador do século XVI. Esse texto que acabamos de ler nos fala sobre a importância e a necessidade da oração na vida da igreja, da ação corajosa, comprometida e de um coração generoso para com os outros. Os dicionários definem generosidade como um ato de liberalidade, inclinação para dar, para partilhar, virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro ou de alguma causa. Esse texto nos apresenta uma mulher comum. Pouco você vai ouvir falar dela na Bíblia. Um nome comum, Maria. No entanto, uma mulher piedosa, uma mulher corajosa, uma mulher comprometida, uma mulher generosa, que amou ao seu Deus e ao povo de Deus. Essa mulher quase anônima, de nome Maria, identificada apenas como mãe de João Marcos, o autor de um dos evangelhos. Tudo se passa ao redor da casa dessa mulher, onde ela acolhia uma parte da igreja ali em Jerusalém. O texto de Atos capítulo 12, verso 12, especificamente, nos diz que quando Pedro considerou o fato do que havia acontecido com ele e da libertação extraordinariamente milagrosa, que ele nem percebeu de fato o que estava acontecendo só depois que estava fora da prisão. Diz que quando ele considerou o que estava acontecendo, o que havia acontecido, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, reunidas, para orar. E orar especificamente por ele, para que Deus poupasse a vida de Pedro, porque a igreja fora tomada de pavor quando aquela perseguição violenta começou a acontecer, e Tiago,
um dos principais apóstolos, junto com Pedro e com João, fora morto à espada, a mando de Herodes. Essa mulher, Maria, era mãe de João Marcos e tia de Barnabé. A gente conhece os seus parentes, né? Mas pouco se fala sobre ela, a não ser esse texto aqui. Tia de Barnabé. Colossenses capítulo 4, versículo 10, nos diz que Paulo, se despedindo, mandando saudações aos irmãos, diz que Aristarco, que está preso comigo aqui em Roma, manda saudações, e também Marcos, primo de Barnabé, né? Vemos no texto que ela, Maria, acolhia uma parte da igreja ali em Roma que se reunia em sua casa. Aproveitando, gostaria de chamar a sua atenção para tratarmos da importância e necessidade da oração, da ação comprometida e da generosidade na vida cristã, né? Falei Roma, né? Jerusalém, desculpe. A primeira coisa que o texto me chama a atenção sobre a importância e a necessidade da igreja orar, e é isso que eu queria aqui desafiar vocês, a que nós pudéssemos nos comprometer a, como igreja, não só como indivíduo em casa, não só como família em casa, mas como igreja, buscarmos ao Senhor intencionalmente em oração, para que o Senhor possa intervir na nossa vida, intervir na nossa nação, intervir na história. A primeira coisa que eu observo aqui nesse texto, que o valor da oração em tempos difíceis de perseguição. E nós já vislumbramos que nós passamos ou atravessamos dias difíceis, de uma antipatia de autoridades e de governos quanto à fé cristã, especificamente. Não é contra a religião, porque outras religiões têm abertura, acesso, incentivo, né? Mas contra o cristianismo, antipatia, perseguição. Isso é mundial. Isso é uma onda que tem se levantado no mundo. E a situação desse texto é algo muito parecido. Após a morte e a ressurreição de Jesus, os seus seguidores foram duramente perseguidos pelas autoridades políticas e religiosas de Israel. E nós temos aqui um exemplo muito claro. O rei Herodes, governador de toda aquela região, começa a promover uma perseguição contra o cristianismo, contra os cristãos. O verso 1 nos diz que, por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender a Pedro. E a intenção dele era matar também Pedro. Só que aquilo aconteceu num dia de uma das festas judaicas, a Páscoa. Então ele manteve Pedro na prisão para deixar passar a Páscoa, apresentar ao povo e ganhar a simpatia da população que era contra os seguidores de Cristo. E aí então prosseguir a perseguição e a matança. Depois dessas investidas das autoridades religiosas e políticas de Israel contra os cristãos, levanta-se depois a perseguição da autoridade romana contra os cristãos. E aí a coisa passa a ser universal, mundial, em todas as partes que o governo romano tinha domínio. Trata-se aqui de Herodes Agripa. Ele implementou uma dura perseguição aos cristãos nesse período. Aliás, o ódio contra Jesus e seus seguidores estava enraizado na família desse governante. O patriarca da família, o rei Herodes o Grande, foi o responsável pela matança das crianças na época do nascimento de Jesus. A intenção dele era eliminar o menino Jesus, o Messias prometido. Lá em Mateus capítulo 2, verso 16... quando ele se percebe enganado pelos magos que não voltaram para informar aonde estava o menino rei dos judeus, diz lá o verso 16 de Mateus 2, que vendo-se iludido pelos magos,
Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Então, esse ódio da família política governante ali em Israel vem desde o nascimento de Jesus. Foi ele o responsável por prisões, como a de Pedro, Herodes agora Antipas, um dos filhos de Herodes. Ele foi responsável pela decapitação de Tiago, Herodes Antipas foi responsável pela prisão e pela decapitação de João, o Batista. E esse Herodes Agripa aqui, seu outro filho, liderou uma dura campanha de perseguição aos cristãos. Foi ele responsável por prisões como a de Pedro e, no mesmo momento, pela morte de Tiago, irmão de João, o apóstolo. Diz Atos capítulo 12, como eu li para vocês aqui, por aquele tempo o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Então, nós vemos que esse é o contexto de perseguição, e nesses tempos difíceis, o que pode livrar a igreja de se acovardar, ou de se acanhar, ou de silenciar a sua missão de pregar a Cristo independente das situações, a oração é algo indispensável à vida da igreja, é o que mantém o crente firme diante da retaliação de governantes que, como nós cantamos aqui, maus, que se colocam contra o cristianismo. Também vimos no texto que diante dos fracassos na vida ou dos perigos era as oportunidades de força, onde a igreja demonstra comprometimento e coragem para enfrentar as dificuldades. Maria era mãe de João Marcos. João Marcos, se você não conhece a história dele, ele foi um rapaz que desde muito jovem amava Jesus e já tinha a disposição de segui-lo. Marcos era um moço com um coração missionário. Certamente foi levado por Barnabé para Antioquia, quando Barnabé foi pastorear lá. Diz lá o verso 25 do capítulo 12 de Atos, que Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, trazendo consigo João Marcos. Voltaram de Jerusalém para Antioquia e trouxeram João Marcos consigo. Ele acompanhou Barnabé na primeira viagem missionária, mas como era muito jovem, como era novo, inexperiente, e o mais importante, na ocasião do envio dos primeiros missionários, Paulo e Barnabé, não havia Marcos sido apontado pelo Espírito Santo para fazer parte da equipe. E Barnabé e Saulo levaram Marcos, nós conhecemos a história, e ele desistiu, não aguentou os contratempos da viagem missionária e voltou para a casa da mãe em Jerusalém. Atos 13 nos diz isso no verso 5 e no verso 13, que tinham também João Marcos como auxiliar, Paulo e Barnabé. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém, voltou para a casa da mãe. E depois vemos citações que falam do seu retorno e permanência no ministério. Paulo, escrevendo a sua última carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso 11, ele diz que: Timóteo, vem ter comigo depressa, porque eu estou sozinho, todos os outros me abandonaram, só ficou Lucas aqui comigo. Quando você vier para estar comigo nesse momento da minha morte, porque ele estava já sentenciado à morte, e por isso ele queria a companhia dos amigos, e só restaram de todos os seus amigos ali, missionários com ele, só restou Lucas, Timóteo, e ele pede que traga também Marcos. A gente vê isso de forma tão bonita: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois ele é útil para o ministério. Mais tarde, João Marcos veio a ser o autor do Evangelho de Marcos, um dos primeiros evangelhos escritos, que inspirou outros a escreverem também. Lucas, escrevendo na introdução do seu evangelho ao amigo Teófilo, faz assim no verso 1 ao verso 4 do primeiro capítulo:
Ele diz: visto que muitos já empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, igualmente a mim pareceu bem dar-lhe por escrito, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, o que Lucas está dizendo é que Marcos escreveu um evangelho, ele não cita o nome aqui, mas a gente sabe, e isso me inspirou a escrever para você as narrativas ordenadas, para que a sua fé seja fundamentada na verdade. Então, é interessante isso. O que eu quero destacar aqui é que essa mulher, Maria, era uma mulher de oração, a sua casa era uma casa de apoio aos cristãos perseguidos ali em Jerusalém. Ela não fechou as portas do seu lar, mesmo sabendo que a atitude dela poderia trazer sobre ela perigo, perseguição. E ela continuou recebendo cristãos em sua casa para orarem. Quando a igreja foi abalada com a notícia de que Herodes mandou matar Tiago, um dos líderes da igreja, um dos 3 em quem Jesus mais investiu tempo. Se vocês estão familiarizados com os evangelhos, dos 12 discípulos, 3 eram muito íntimos de Jesus. 3 deles, Jesus investiu muito tempo com eles, de forma muito particular. Tiago, seu irmão João e Pedro. E Tiago foi o primeiro a ser sacrificado, o primeiro dos apóstolos a morrer. Logo no início do livro de Atos, Herodes manda matar Tiago, e a igreja, abalada com essa notícia, se reúne para orar a Deus, porque o mesmo Herodes que mandou matar Tiago, empolgado com o apoio dos judeus por causa disso, mandou prender Pedro e queria só passar a Páscoa para também sacrificá-lo. E a igreja então orou, buscou o Senhor. Essa mulher incentivou a igreja: venham para minha casa, vamos buscar a Deus, vamos jejuar pela vida de Pedro, vamos jejuar pela vida da igreja, vamos orar a Deus. E foi isso que aconteceu, né? A igreja orava. Lá no verso 5 do capítulo 12 diz que assim Pedro estava guardado na prisão para ser apresentado ao povo após a Páscoa, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Essa mulher convocou e estimulou a igreja perseguida a não enfraquecer, a não se acovardar, mas buscar a Deus e entregar na mão de Deus aquela situação de perseguição. Essa mulher foi um instrumento de graça para fortalecer a igreja, para animar a igreja e para encorajar a igreja a não se acanhar, não se intimidar com tudo aquilo. E é de fato isso, é essa mulher que forja no seu filho, né, que forja no seu sobrinho Barnabé, desejo e vontade de servir a Deus. Certamente é essa mulher que, quando o seu filho fracassa na primeira viagem missionária e vem para casa, acolhe seu filho, restaura seu filho, anima o seu filho para que ele não desista. Essa mulher anônima, né, que mesmo quando o apóstolo Paulo, um grande líder do cristianismo, antipatiza com o seu filho, o considera fraco e briga com Barnabé porque Barnabé queria levá-lo na segunda viagem missionária, é essa mulher que acolhe o seu filho e que fortalece o seu filho. Porque ela era uma mulher de oração, porque ela era uma mulher corajosa, porque ela era uma mulher comprometida, porque era uma mulher generosa. E essas coisas não podem faltar na nossa vida como cristãos. Oração, coragem, comprometimento e generosidade com os outros. Mas, em terceiro lugar, esses desafios que Deus permite acontecer na nossa vida
forjam cristãos corajosos e comprometidos que fazem a diferença. Maria dedicou toda a sua vida e tudo o que possuía à causa de Cristo. Ela foi uma pessoa assim. Maria foi uma mulher que conduziu seu filho no caminho do Senhor. Ela experimentou a alegria de saber que o filho estava a serviço do seu Deus. A vida dessa mulher não influenciou apenas o de fora, mas afetou profundamente a vida do seu filho para não desistir quando fracassou. Muitos de nós experimentaremos fracasso em nossa caminhada cristã. Muitos de nós vamos amargar a decepção com a gente mesmo. E é gente generosa do nosso lado, que nos apoia, que ora e que não desiste, que nos ajuda, assim como Barnabé fez com João Marcos. É interessante, eu sempre digo isso, se dependesse de Paulo, João Marcos estava perdido. Mas graças a Deus que havia um Barnabé na vida desse moço. Isso mostra generosidade, isso mostra maturidade, isso mostra que a gente confia, não é na força do homem, mas na graça de Deus. E a oração é um elemento muito importante aqui. Maria era uma mulher de oração e tinha um espírito generoso em suas ações. Era uma mulher corajosa. Em uma época de sofrimento e de perseguição aos cristãos, Maria abriu as portas do seu lar para o povo de Deus. Ela dispôs seu espaço, seu tempo, sua segurança, seu trabalho, seu dinheiro, com uma enorme disposição de servir a Cristo. Ela foi uma serva do Senhor, uma mulher comprometida com o reino de Deus. Irmãos, somos crentes, somos servos e servas de Deus. E muitas vezes somos alheios à obra que Deus nos chamou a realizar. Portanto, eu digo a vocês, é necessário dispor do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos recursos, para servir a Deus, para servir a Cristo, para servir ao reino, para servir à igreja. É preciso trabalhar não apenas pelas nossas coisas, mas pelas coisas de Deus, para o reino dele. Maria não abriu mão de fazer o que era preciso, mesmo correndo riscos de ser presa e de sofrer pela causa de Cristo. Ela abriu sua casa, abriu seu lar, estimulou a igreja, chamou a oração. E diante desse texto, diante da vida dessa pessoa, dessa mulher temente a Deus, eu queria trazer aqui algumas aplicações práticas para a gente pensar e colocar na nossa vida. A primeira delas é entender de forma definitiva a necessidade e o valor da oração na vida pessoal com Deus, porque ninguém consegue viver o cristianismo e crescer e vencer o pecado sem orar. Nós temos em nós uma natureza pecaminosa que habita ainda em nós, que nós não conhecemos a sua capacidade de maldade. O profeta Jeremias é claro ao tentar trazer um diagnóstico do que é a nossa natureza caída. Ele diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente perverso, que nós não o conhecemos. Noutras versões diz que o nosso coração é demasiadamente corrupto. Sem oração a gente não vai crescer em santificação. Sem depender de Deus, sem buscar ao Senhor, nós não vencemos a natureza pecaminosa que habita em nós. Então é preciso entender de forma definitiva que cristianismo não é uma opção de participar de uma religião nos meus finais de semana, no domingo. Que a vida cristã vai muito, mas muito mais além do que isso. Eu preciso ter compromisso de vida com Deus. Eu preciso buscar Deus em oração. Eu preciso, como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a minha salvação com temor e tremor, sabendo que Deus opera em mim o querer e o realizar. Mas eu preciso me quedar aos pés da cruz e orar ao Senhor e buscar ao Senhor, para que o meu coração não me engane, para que a minha natureza não saia vitoriosa, para que ela não me envergonhe, para que ela não manche o nome de Cristo e do Evangelho. Vida cristã
é muito, mas muito mais além daquilo de apenas ser religioso e membro de uma denominação evangélica. E Deus dispôs a oração como meio de graça para que Ele haja milagrosamente na nossa vida. É isso que Atos capítulo 12 está nos informando. A gente às vezes nem foca muito no milagre, para a gente não se abestalhar, mas o que aconteceu aqui foi algo extraordinário enquanto Pedro estava na prisão, guardado por 4 escoltas, não é? Que de 6 em 6 horas se revezavam, 2 dormiam do lado de Pedro e 2 sentinelas na porta, e o anjo aparece, acorda Pedro, dá comandos a ele para que ele se vista e sai com ele da prisão. As cadeias se rompem e ninguém percebeu absolutamente nada. Nem Pedro acreditou no que estava acontecendo, né? E o que é isso? Isso aconteceu porque a igreja estava orando incessantemente para que Deus poupasse a vida de Pedro, porque ela já tinha passado pela perda de Tiago. É o poder da oração aqui que está em jogo. E Deus opera milagres, vai contra a natureza, realiza o impossível quando nós confiamos, dependemos e buscamos Deus em oração. É isso que o texto nos diz. O resultado disso foi que aqueles 4 soldados daquela escolta, daquele horário ali, foram mortos. Herodes mandou matá-los porque eles não foram suficientemente responsáveis por guardar um preso, acorrentado, e deixaram aquele homem escapar e fugir. O final é exatamente isso, na ira dele. Herodes, verso 19, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte neles. Eu não posso abrir mão de um meio de graça tão poderoso que Deus concede a mim e a você, para que a gente possa ser vitorioso na nossa vida de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E sem santificação não se vence a natureza pecaminosa que habita em nós. É isso que nós precisamos aprender de forma definitiva, como aplicação prática de um texto como esse. Isso significa dizer que a oração não se prende, não se resume, não se limita à minha experiência pessoal. Ela precisa ser vivida na minha experiência coletiva como igreja, para que o Senhor nos capacite a cumprir a missão que Ele nos tem confiado e buscarmos a Deus em oração. Também uma outra implicação prática do que nós vemos aqui nesse texto é que nós devemos abrir espaço em nossa agenda para atender aos propósitos de Deus, do Senhor. Dizer não às coisas periféricas, secundárias e supérfluas em nossa vida e priorizar as coisas de Deus. Como o Senhor nos desafia no Sermão do Monte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas eu acrescentarei a vocês. Não ande preocupado com o que você vai comer, beber ou vestir. Os ímpios é que se preocupam com essas coisas. Olhem os lírios do campo, olhem as aves dos céus. Elas não juntam em celeiros, não semeiam. Olhe para os lírios do campo. Eu digo a vocês que nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu de forma como eles. Se Deus trata assim os lírios do campo e as aves dos céus, como não tratará vocês? Muitas vezes nós gastamos tempo e energia e recursos naquilo que nós entendemos ser melhor para a gente. E muitas vezes só damos o resto do nosso tempo, dos nossos recursos, das nossas energias às coisas de Deus. Maria nos serve como exemplo de cristã, que abriu sua casa, que abriu seu espaço, que acolheu pessoas,
no seu lar. Devemos também nos preparar para servir a Deus em áreas de atuação nos ministérios da igreja. Me envolver, não ser apenas um assistente, um frequentador de final de semana, mas me envolver na vida da igreja, dar a minha justa contribuição para o crescimento do corpo, usar os meus dons para abençoar e servir os meus irmãos, com aquilo que Deus me concedeu de capacidade e habilidade para ser útil. Fazer como as pessoas fazerem de mim o que Paulo falou acerca de Marcos. Traz ele para estar comigo, ele é muito útil ao ministério. Meu irmão, qual é a sua utilidade no corpo de Cristo, no serviço do reino? Em terceiro ou quarto lugar, devemos procurar estar na caminhada cristã, na companhia de seu povo, nossos irmãos, nos ajuntarmos, nos congregarmos, para juntos nos animarmos, estimularmos uns aos outros, para que a gente não esmoreça, para que a gente não esfrie. Em quinto, é necessário trabalhar para servir a Deus, para servir aos outros, receber pessoas. A minha casa ser um lugar santo, onde a igreja se reúne. Podemos perguntar a Deus, como podemos nos capacitar para melhor servir no reino? Podemos perguntar a Deus como nos aperfeiçoar para servir ao próximo. Meu irmão, minha irmã, faça da sua casa um lugar de oração, onde Deus é invocado e ouve as orações feitas nesse lugar. Ele afirma: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, verso 24. Deus nos estimula a buscá-lo em oração, a pedir dele orientação de como nós devemos viver e fazer na vida cristã. Mateus capítulo 21, verso 22 diz: e tudo o que pedirem em oração vocês receberão. É promessa de Deus quando nós nos dispomos a servir ao Senhor. E onde Ele opera maravilhas, salvando mais e mais gente. É assim que Deus faz. Essa mulher, de nome Maria, nos dá exemplo de piedade, de comprometimento corajoso e de generosidade. Generosidade que cada um de nós precisa ter em favor do Evangelho. E é essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa manhã. Que Deus possa nos desafiar, que Deus possa nos atrair a essas coisas, a orar, a nos comprometermos, a sermos generosos com os outros, a fazermos do nosso ambiente um lugar consagrado e de glorificação para o nosso Deus. Amém?